Em mais de 100 anos de história, o Sport Lisboa e Benfica viveu momentos de glória e também períodos sombrios. Teve presidentes que uniram o clube e outros que o dividiram profundamente. Mas nenhum nome gera tanta controvérsia e tanta discussão como o de João Val e Azevedo. Advogado de profissão, orador carismático, homem de discurso rápido e olhar confiante. Ali Azevedo surgiu no final dos anos 90 com uma promessa de uma ruptura com o passado. Apresentava-se como um candidato que ia enfrentar os poderes instalados e devolver o Benfica ao topo, mas na prática, o seu mandato ficaria marcado por promessas não cumpridas, dívidas internas e escândalos que deixaram cicatrizes no clube. Na segunda metade da década de 90, o Benfica vivia longe dos tempos dourados. O Porto dominava o futebol português e o Sporting preparava-se para regressar aos títulos. E o Benfica acumulava anos sem conquistar o campeonato. O último tinha sido em 1994. O presidente era Manuel Damasio, cujo mandato ficou marcado por erros de gestão, contratações falhadas, salários em atrasos, plantéis instáveis e falta de rumo. Foi nesse cenário que em 1997 João Val e Azevedo se apresentou como candidato. Contra Luís Tadeu, Val e Azevedo era visto como um outsider, mas rapidamente ganhou espaço com um discurso ousado. Prometia romper com o livre desportos, criar um canal de televisão do clube, investir na formação e trazer transparência às contas. Havia ainda uma promessa que mexeu com o coração dos adeptos: o regresso de Rui Costa à luz. O presidente garantia que o maestro estava perto de voltar, mas na realidade essa negociação nunca esteve verdadeiramente em cima da mesa. Rui Costa não regressou e a promessa tornou-se mais um símbolo do seu estilo. Declarações fortes, mas pouco sustentadas. A 31 de outubro de 1997, venceu as eleições com 52% dos votos. Uma espécie de um plano Marshall, como no fundo teve a Alemanha no pós-guerra. Isto, claro, não quero com as devidas A proporções. Alemanha estava arrasada. O Benfica ainda tem financeiramente está algumas coisas arrasado. É que o Benfica financeiramente está arrasado. O Rui Costa vai custar 0 escudos ao Benfica. E já disse e repito, e isto é a pura das verdades. E depois, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Eu sei, está bem. Mas o Rui Costa de graça para o Benfica... Não, tem contrapartidas comerciais. Terminado o treino da manhã, dirigiu-se aos jornalistas e disparou. Eu assumo este compromisso que, se tudo da parte do Dr. João Val Azevedo correr bem, eu volto ao Benfica. Que em caso o Dr. Val Azevedo ganhe as eleições e não me trouxer para o Benfica, demite-se no dia seguinte às eleições. Portanto, eu vou confiar neste acordo e posso dizer que assumo este compromisso. Buscar os 2,5 milhões de contos necessários para trazer Rui Costa para o Benfica. Isso já está tudo tratado e acertado, portanto, essas verbas já existem, serão verbas que serão anunciadas, não digo que sejam essas verbas, mas já está tudo acertado em termos de montantes e de quem as financia e, portanto, a seu tempo isso será tudo. Manuel Barbosa, empresário de Rui Costa, diz que o candidato à liderança do Benfica, Val Azevedo, está a agir de má fé no contrato de transferência do jogador. Pela experiência que eu tenho e pela forma como as coisas estão a ser conduzidas, isto não é mais que uma ratoeira. Se ele for eleito, estou convencido que está aqui uma ratoeira para a dignidade de um profissional como é o Rui Costa. Tentou passar por cima de mim por uma razão muito simples, é que eu não me deixo corromper de forma nenhuma. Em defesa dos meus jogadores, eu não deixo que isso aconteça. Podem-me prometer o dinheiro todo do mundo, porque eu já tenho direitos adquiridos, eu sou um agente FIFA e se tiver que ter comissão, tenho. Agora, vir-me prometer coisas para eu afirmar que vi o dinheiro na minha frente, que eu vi as garantias bancárias, ora, ninguém viu, eu não vi, e eu não iria fazer isso em prejuízo de ninguém. Manuel Barbosa adianta ainda que Val Azevedo omitiu algumas cláusulas do contrato que, segundo ele, não correspondem ao acordo estabelecido com o jogador. Falham 2 pontos principais que hoje o Rui Costa pela rádio já comunicou. Um deles é que ele mencionaria no contrato que caso não o trouxesse de regresso para o Benfica, que se demitiria imediatamente e isso ficaria escrito, coisa que ele obstruiu neste contrato, não mencionou. Uma segunda cláusula que ele devia ter mencionado e não mencionou foi que já estava tudo acordado com o Fiorentina, porque o jogador não se podia dar a este espetáculo ridículo de estar neste momento a dizer que já seria jogador do Benfica sem que o acordo com a Fiorentina existisse. Agora, não vamos brincar com coisas sérias. O que eu não deixo é que o Rui Costa amanhã, baseado numa frase, vou repeti-la, em que ele disse: se por minha culpa o Rui Costa não vier, ele vai se autodefender, vai arranjar argumentos e o Rui Costa vai ficar numa situação, porque está visto por todas as artimanhas, por todos os contactos privados que ele teve comigo,
todas as colaborações que ele me pediu em situações que eu nem digo aqui na televisão. E é isso, por essas razões todas, que eu preveni o Rui para não embarcar num jogo destes. Logo no início, rompeu com Joaquim Oliveira e recusou renovar o contrato televisivo. Fechou um acordo com a SIC para as transmissões e lançou o projeto embrionário da Benfica TV. A decisão agradou a muitos adeptos, mas isolou o Benfica e trouxe problemas financeiros imediatos. O clube ficou com receitas televisivas mais baixas e em guerra com um dos empresários mais influentes do futebol português. Vale Azevedo gostava de negócios de impacto, mas muitos eram no mínimo estranhos. Exemplo, a contratação de Poborski ao Manchester United. O negócio parecia histórico, mas foi manchado por um detalhe grave. O Benfica entregou um cheque, sem cobertura. O episódio deixou o clube numa posição embaraçosa e manchou a relação com um dos maiores clubes do mundo. O presidente também apostava em jogadores e treinadores com nome, mesmo que não fizessem sentido no projeto desportivo. O caso de Graham Souness é claro, enorme como jogador, mas como treinador já tinha mostrado sinais de queda. No Benfica, a aposta não resultou. O Benfica, neste momento, em relação a estas duas contratações, não gastou nenhum escudo, portanto, foram contratações em que o seu presidente é que se responsabilizou e tratou toda a operação financeira e dos pagamentos que havia a fazer. Um cheque sem cobertura tinha chegado ao Manchester United para pagar o jogador Poborski. O primeiro semestre de 98, só no relevado não foi um desastre. Nós resolvemos muitas situações financeiras e vou-lhe dar alguns exemplos. Mas criou outras. Não criei. Dr. Vale Azevedo, não ao comprar criei. o Poborski, ao comprar Dino, não pagando essas transferências, não criei. acumulou não se venceram. situações complicadas. Como sabe, os jogadores não... Hoje em dia ninguém paga os jogadores no momento, são pagos em treinos sem prestações. Mas isso e em está relação escrito, ao e as datas Poborski, também estão escritas. não há incumprimento nenhum. A dívida ainda não se venceu. O que passa em relação ao caso do Manchester United é que o contrato com o Poborski foi feito com um pressuposto que era a constituição da SAD. A SAD não se constituiu, portanto a dívida não se venceu. A dívida só se vencia a partir do momento em que a SAD fosse constituída. Tão simples como isso. Dr. Vale Azevedo, vamos imaginar que a SAD nunca mais será constituída. Nunca mais pagará o Poborski ao Manchester United. Também não é bem assim, daí que o Manchester United, precisamente ao ver que havia dúvidas se a SAD se iria constituir ou não, então interpelou-nos no sentido de negociarmos novas datas. Dentro do Benfica, a instabilidade cresceu. Treinadores sucediam-se, Graham Souness, Shell e Opianks, e os resultados não apareciam. Jogadores queixavam-se de salários em atraso, assembleias gerais transformavam-se em autênticas batalhas e Vale Azevedo era acusado de centralizar todas as suas decisões. No seu mandato, apenas ganhou a vitória coletiva e individual pelo ciclista David Plaza, na Volta a Portugal de 1999. O episódio mais explosivo do seu mandato envolveu João Vieira Pinto, capitão e ídolo do clube. A relação deteriorou-se e o presidente tentou rescindir o contrato de jogador por justa causa. A guerra foi pública. A imprensa e a massa associativa apoiavam João Vieira Pinto. No verão de 2000, o capitão saiu para o Sporting. Um golpe duro para os adeptos e um dos momentos mais simbólicos da ruptura entre Vale Azevedo e grande parte da família benfiquista. Em plena crise financeira, estourou um escândalo que marcaria para sempre a imagem do presidente. Descobriu-se que Vale Azevedo tinha usado dinheiro do Benfica para comprar um iate de luxo, chamado Lucky Me. A embarcação tornou-se rapidamente num símbolo de ostentação e de má gestão, um contraste gritante com os salários em atraso e as dificuldades do clube. O presidente do Benfica é uma pessoa que acredita na sorte. Talvez por isso, o iate de luxo que está na origem do maior escândalo de sempre da história do Benfica tenha sido registado com o nome de Lucky Me, o que em português significa sorte a minha. Iates de luxo como este exemplar raramente sulcam as águas portuguesas. Construídos em Itália, são visíveis em todo o Mediterrâneo, em particular nas marinas do sul de França. Para além de custar mais de $500 mil de contos, o iate implica custos elevados de seguro e de manutenção. Só em combustível pode gastar 60 contos por hora. Num dos momentos mais caricatos no seu mandato, Vale Azevedo anunciou com pompa e circunstância uma parceria de 180 milhões de euros com a IBM.
destinada a revolucionar a modernização tecnológica do Benfica. No dia seguinte, a IBM desmentiu oficialmente qualquer acordo. Um grande desenvolvimento da SAD do Benfica e da SAD e de todos os investimentos que estão previstos na SAD, designadamente no que se refere ao estádio, ao parque de lazer, às novas tecnologias e ao centro de estágios do Seixal. A IBM, dentro dessa parceria, vai estar connosco em todos estes desenvolvimentos e vai permitir realmente ao Sport Lisboa e Benfica SAD que possa cumprir os objetivos a que se definiu e os objetivos que estão previstos no seu prospecto e no seu plano financeiro para os próximos 5 anos. Foi feita em tom institucional, mas não passou de uma ação de campanha. À contratação de Jardel, Vale Azevedo respondeu com um acordo multimilionário com a IBM. Foi ontem na sala de imprensa do Estádio da Luz. A multinacional de material informático já esclareceu os contornos das conversações que tem mantido com o Benfica e o comunicado emitido hoje não coincide de todo com a versão do presidente do Benfica. Outro episódio marcante foi o chamado caso Euroárea, ligado à negociação de terrenos do futuro centro de estágio do clube. A acusação do Ministério Público apontou que Vale Azevedo, em conluio com o antigo diretor financeiro António Leitão, teria falsificado contratos de promessa de compra e venda desses terrenos, fazendo crer que o Benfica o estava a comprar por cerca de 5 milhões de euros. Na verdade, os terrenos deveriam ter sido doados pela empresa Euroárea como contrapartida de outro negócio relacionado com os terrenos da Urbanização Sul. O esquema teria permitido a Vale Azevedo apoderar-se indevidamente desses valores, enganando membros da direção e os sócios durante as Assembleias Gerais. Apesar das alegações terem sido graves, o Tribunal da Boa Hora acabou por absolvê-los dos crimes de branqueamento de capitais e peculato, por falta de prova suficiente de desvio de verbas. No entanto, ficou provado que Vale Azevedo falsificou documentos, o que levou a uma pena de 1 ano e meio de prisão, em cúmulo jurídico com outra pena que já cumpria por outros casos. Num movimento tão surpreendente quanto incompreensível, o Benfica passou a patrocinar uma equipe italiana de polo aquático. Vale Azevedo garantia que o clube tinha faturado milhares com a operação, mas nunca houve provas claras desses ganhos. Para muitos sócios, era mais um exemplo de decisões desconexas e prioridades mal definidas. No ano 2000, Vale Azevedo ameaçou meter a estátua de Eusébio na garagem, depois deste apoiar a candidatura de Manuel Vilarinho. A pressão aumentava, as promessas ficavam por cumprir e as acusações de má gestão multiplicavam-se. Vale Azevedo foi acusado de desviar verbas de transferências, vender património sem transparência e assinar contratos lesivos. Em 2000, perde as eleições contra Manuel Vilarinho. Nos anos seguintes, acumulou processos judiciais e foi condenado por falsificação, abuso de confiança e burla qualificada. O nome de João Vale Azevedo continua a dividir opiniões. Alguns recordam-no como alguém que enfrentou certos poderes e tomou boas decisões, como a ideia de criação do Benfica Campos, Benfica TV e a contratação de José Mourinho, mas a maioria lembra uma presidência marcada por conflitos, promessas não cumpridas e danos profundos. Durante o seu mandato, a equipa de futebol do Benfica não venceu nenhum título, pelo contrário, ficou com a imagem e as contas debilitadas. Para a maioria do universo benfiquista, João Vale Azevedo é até hoje o pior presidente da história do Sport Lisboa e Benfica.